Boa noite. Boa noite a todos presentes. Boa noite também aos nossos amigos da internet. Vamos começar mais uma reunião aqui na nossa Casa do Caminho. Essa casa de oração que nos acolhe com muito amor. Só uns recados bem rápidos. Na casa tem trabalho todos os dias, praticamente, né? Só não é aberto ao público a sexta, que na sexta é feito um trabalho para os dependentes químicos, né? Então, quem tiver algum amigo, familiar, alguém que está passando por esse problema, que está precisando de uma ajuda, uma palavra amiga, a casa tem suas portas abertas para trazer um pouco de conforto para essas pessoas que estão passando por essa provação. Nós também temos na nossa área social, né, a distribuição de 64 cestas básicas, intercaladas de 32 em 32. São famílias que são cadastradas aqui na casa, né, e todo segundo sábado de cada mês, na parte da manhã, né, é feita essa distribuição. Né. E aí eu faço o convite a todos que puderem participar também nos ajudando, né, com algum tipo de alimento para podermos confeccionar essas cestas básicas. Sempre é bem-vinda toda ajuda que vocês puderem dar. E temos também a distribuição de lanches, que ocorre todo sábado, às 18 horas, nas imediações do metrô Carandiru. É o trabalho também que, quem quiser participar, a equipe está precisando também de muita ajuda, então estamos abertos aí a todo tipo de ajuda. Tá? E outra coisa também é quando vocês quiserem participar, quem vier pela primeira vez, meia hora antes, sempre tem uma pessoa aqui de plantão, né, e para poder atender, ter uma palavra amiga, um conforto. Tá? Então basta chegar um pouquinho antes, aí que sempre tem alguém de plantão da nossa equipe. Tá? Então vamos nos preparar. Peço a todos os presentes aqui na reunião que desliguem seus celulares, né, para que podemos ficar mais concentrados. Então vamos nos preparar para o início do trabalho. Vamos nos aquietando, nos acalmando. Vamos deixando que a paz, que já sempre está nessa casa, vá tomando conta de nossos corações. Toda a espiritualidade presente, vá nos confortando, nos deixando de uma maneira assim harmoniosa, de uma maneira carinhosa. Vamos sentindo a paz que Cristo tanto ensinou e tentou transmitir a todos, durante toda a sua passagem aqui por esse planeta. Aquela paz que ele carregava consigo sempre, paz que nasce do verdadeiro amor, pois o amor que Cristo pregou é esse tipo de amor que nos traz essa tranquilidade, essa paz. Vamos deixando a espiritualidade trabalhar em nós. Vamos sentindo essa presença do Mestre, pois ele próprio que disse: onde tiver mais de um falando em meu nome, eu sempre estarei junto com eles. Então vamos sentindo a presença do Mestre aqui conosco. Vamos pedindo licença a Deus Pai, o Criador, para podermos efetivamente dar início aos trabalhos dessa noite. Vamos pedindo proteção também ao palestrante, para que possa desenvolver o tema. E nós, como ouvintes, possamos absorver alguma coisa de conhecimento, para que consigamos, nessa nossa jornada atual, consigamos melhorar nossos pensamentos, nossas atitudes e, consequentemente, o nosso viver nessa encarnação. A palestra de hoje, ela vai falar do homem flexível. É do livro de La Fontaine e o comportamento humano. É de Francisco do Espírito Santos Neto, pelo Espírito Hamed. E eu convido então o Mário. Nós vamos acompanhar. Passa a ver. Muito boa noite a todos.
Jesus nos abençoe, nos inspire e que a nossa reflexão possa ser útil de alguma forma. O nosso objetivo não nosso, do Mário, né? Dos centros espíritas e das palestras, chamadas palestras espíritas, que são palestras baseadas no Evangelho de Jesus. O tema gira em torno de diversos assuntos, mas o nosso objetivo é nos apoiarmos nesse Evangelho de Jesus. Ele que veio trazer a boa nova. O Evangelho significa a boa nova, a boa notícia. E para que esta boa notícia? O que fazer com essas boas notícias? O nosso objetivo é promovermos uma renovação mental. Nós atingimos um estágio de desenvolvimento no planeta Terra em que nós temos tecnologia demais para um arejamento mental aparentemente de menos. Uma vez que quanto mais recursos nós temos à nossa disposição, também mais questionável se torna o uso que nós fazemos desses recursos. Por isso a renovação mental, porque de matéria nós estamos cercados desses recursos. Comparando a nossa vida com a vida que levávamos há menos de 100 anos atrás, há menos de 100 anos, né? Não podemos colocar o atrás junto com o a. Tem que cuidar do português, né? Nossa expectativa de vida era de 30, 40 anos. Né? Pessoa que chegava nos 50 já tinha passado uns 10 anos da expectativa média de vida. Morria-se aos 30 e pouco, as condições de vida eram duras, os recursos da medicina para nos manter vivos eram escassos. E hoje nós temos, por exemplo, no Brasil, uma expectativa de vida de 80 anos, subindo. Dentro de 20 ou 30 anos, provavelmente, será muito comum vivermos 100, 120 anos, que, curioso, quando buscamos, a memória agora nos falta, mas em algum lugar dos ensinamentos de Emmanuel, ele nos lembra, de André Luiz, ele nos diz assim: a nossa encarnação, a gente é energizado, quando chega aqui no planeta, por uma vida de uns 120 anos. Se nós não chegamos lá, é porque ao longo do caminho a gente gasta mais energia do que previsto. Gasta com excesso de comida, excesso de estresse, de nervosismo, pressa, excesso de melindres, vícios, né? Comer demais, quando isso não é decorrente de algum desarranjo endócrino, etc., né? É um vício. Né? O tabaco, a bebida, as drogas, o próprio descontrole emocional, afetivo, sexual, o ciúme. Né? O ciúme funciona como um curto-circuito que a gente dá na tomada, né? Você dá o curto-circuito na tomada, o fio começa a esquentar, que se a chave não desligar lá, põe a perder a casa inteira. A ira é outro curto-circuito. E a lição de hoje pede para refletirmos sobre o homem flexível. Mas por que flexível? Flexível em relação ao quê? Nós podemos imaginar que uma coisa flexível é aquela que cede ao ser desafiada. O contrário de flexível seria o inflexível. Então, opondo-se ao homem flexível, que é o tema da noite, imaginemos o que seria o homem
inflexível. Por homem, entendamos ser humano. Né? Se a gente for ficar entrando nesses detalhes, vão parecer aqueles discursos que falam assim: pois não, boa noite, mulheres e homens. E agora vamos falar para as nossas irmãs e irmãos. Então você passa mais tempo falando, e como o nosso objetivo aqui não é desmerecer nem homens nem mulheres, a gente usa a expressão o homem porque está no livro de La Fontaine desse jeito. Então, o homem inflexível nos sugere aquela pessoa que não muda de posição, que põe uma ideia na cabeça e vai firme. Isso pode parecer uma virtude, não é verdade? Não, aquela pessoa é uma pessoa de opinião. Aquilo vai que ninguém o detém. Só para quando alcança os seus objetivos. Parece uma boa ideia. Às vezes, até no mundo empresarial e do emprego, costuma-se procurar pessoas que sejam assim, guiadas por objetivos. Então é aquela pessoa, aquele gerente, aquele empregado que passa por cima de todo mundo. Briga, derruba, pinta e borda e alcança o objetivo. E o gerente bate palma. E o diretor bate palma. Porém, olha que interessante, né? A referência ao livro Comportamento Humano do La Fontaine remete ao fato de que quem atinge o objetivo pode não ser exatamente esta pessoa que passa e vai derrubando as coisas. Por quê? Porque ele nos pede para refletirmos na atitude da água. Olha que interessante, né? Qual que é o objetivo da água quando ela, por exemplo, cai da chuva na montanha? Qual que é o objetivo da água? O objetivo da água, seja escorrendo pela superfície, seja penetrando a terra até o lençol freático, ela quer caminhar por um trecho e o objetivo da água é chegar ao mar. Imaginemos que esta água que está descendo o morro, ela vai andando e aquilo ela vai carregando graveto e pedra e folha e formiga e tudo que é coisa. O que ela faz quando ela chega diante de uma pedrona? Imaginemos uma pedrona do tamanho desta casa aqui. A água chega, contorna, né? A água chegou ali e a pedra segura e ela começa a encher ali, dali a pouquinho ela acha um caminhozinho em torno da pedra e vai morro abaixo e chega lá na frente, tem um buraco, ela enche o buraco, quando o buraco enche ela continua. E a água que foi pro lençol freático? Parece que ela se perdeu, né? De jeito nenhum. Ela vai servindo, né? Na casa da Dona Maria tem um poço que está puxando aquela água. Lá na frente tem uma mina d'água, a água cai no riozinho, o riozinho anda. Qual que é o objetivo? Chegar no oceano. Agora imaginemos que a água, quando chegasse diante daquela pedrona, que é do tamanho desta casa, do centro da casa do caminho, chegasse e se enfesasse. Tivesse uma buzina na água. Fom, 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 fom. Pedra, saia da minha frente. E começasse a ficar com raiva, irada, espumar. A água ferve, né? E começasse a ferver. E se jogasse contra a pedra. Perguntamos, o que é mais importante? Dar uma tremenda bronca na pedra que ficou no nosso caminho, que está atrapalhando, que está perturbando o fluxo natural da água, ou chegar no mar? E aí, vamos ao tal do homem flexível. Será que algum de nós já se comportou como a água que tinha que chegar no mar, mas no meio do caminho, em vez de querer ir para o mar, a gente parou para dar bronca nos outros?
em vez de se preocupar com o real objetivo, que é fluir. Porque a água serve fluindo. A água, se ela ficar parada, começa a juntar tudo quanto é. Apodrece a fruta que cai nela, vem um passarinho beber água, morre e apodrece. A água parada não serve. Então é um fluxo. Quando ela chega no mar, o que acontece com ela? Descansa? Cheguei no mar. Traz uma cadeira aí que eu vou agora repousar, porque afinal de contas eu passei em cada buraco para chegar aqui que só eu sei. Pelo contrário, chega no mar, ela evapora, sobe aos céus, volta para a terra, chove de novo. E assim a água no fluxo natural da vida é a forma que ela serve. E a lição de hoje nos chama a atenção para isso. Porque na nossa vida, nós podemos assumir a atitude do homem inflexível e que vence derrubando tudo. Agora vamos pensar, o que aconteceria com esse homem forte, valente e inflexível e vai pelo meio da floresta e aquilo acha um pé de goiaba e dá uma cabeçada e derruba, e um pé de mandioca e derruba, e uma cerca, aquilo mete o peito na cerca e abre, aí ele chega na pedra do tamanho aqui da casa do caminho. Que beleza, né? Vai ser uma trombada, uma topada, que aquilo, o próximo caminho do fluxo é o pronto-socorro. Pode ser cabeça dura o que for. Deveríamos ter desviado da pedra, como a água fez. Então, na nossa vida, nós encontramos obstáculos que não são a pedra, mas são muito semelhantes. São duros e inamovíveis. Que palavra danada, né? Hoje o nosso chefe falou assim, você usa palavras do século passado. Será que por que será, né? Inamovíveis, difíceis de mover. Quais sejam? Por exemplo, as pessoas no nosso próprio lar que não pensam como nós pensamos. Será que esta é uma situação parecida? As pessoas fora do nosso lar que não pensam como nós pensamos. Tem um ditado muito antigo que diz, cada cabeça uma sentença. Então o que nós devemos, que atitude que a lição nos sugere? Que nós sejamos flexíveis, que nós cedamos ao fluxo e atentemos para o nosso objetivo maior. Será que o objetivo maior é ficar ranzinza com a mulher, porque a mulher... estávamos pensando na lição e nos lembramos do nosso avô. O nosso avô era jardineiro. E ele um dia chegou, eu era criança, nós nos lembramos que ele chegou rindo, porque ele foi arrumar o jardim na casa da senhora, e a senhora varria as folhas, rampa da garagem acima. E aquilo vinha, e aquilo rolava as pedrinhas para baixo, e ela com aquela vassoura. E ele foi lá, com muito cuidado, né? Imagina, era contratante. Mas senhora, por que a senhora está varrendo? Não tinha nada que falar com ela, ela era a dona da casa. Né? Por que a senhora está varrendo as folhas morro acima? Varre para baixo, ali a senhora coleta. E ela deu uma bronca nele, porque ela falou assim, para baixo a água corre, eu varro para onde eu quiser. E continuou com aquela vassoura morro acima, e subia e aquilo escorria, as pedrinhas tudo para baixo. E ele se agastou com aquilo. Então nós nos lembramos, né? Deixa a mulher que vai para cima. Né? O senhor ouviu, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Né? O senhor arriscou até perder a freguesa,
que o senhor praticamente criticou a inteligência dela. Né? Por que a senhora não varre para baixo? Porque para baixo é a água que corre. Eu varro para onde eu quiser. Então, a lição também nos remete à fábula do carvalho e do caniço. Caniço, até onde eu entendo, é taboa. Alguém sabe o que é taboa? Não. Aquele junco. A gente olha lá no banhado, é uma planta verde, né, uma varinha assim, e na ponta parece que tem uma salsicha. É o junco. Tem móveis de junco. Então a fábula dizia assim, que o carvalho, a árvore muito grande, né, olhou com piedade e misericórdia para o junco, né, e falou assim: eu tenho muita pena de você, né, muita misericórdia de você, porque você, a hora que vem o vento, você dobra a sua cabeça. Né? Você é fraco, frágil. Diferente de mim. Eu sou um fortão. Você é tão fraquinho que se um passarinho pousar em cima de você, você já vai esmilinguindo, entortando. Né? E eu abrigo ninhos. Né? E sou forte e poderoso. Né? Mesmo que você tivesse nascido embaixo da minha galhada, né? Talvez eu pudesse te proteger. E o junco falou assim: muito obrigado, seu carvalho, né? Mas na verdade é o seguinte, eu prefiro ser assim. A hora que a coisa vem para o meu lado, quer que eu vá para a direita? Eu vou. Quer que eu vou para a esquerda? Eu vou. Daqui a pouco a pessoa me esquece e eu volto em pezão firme. Né? Mas o carvalho achava que ele era um coitado, um fraco. E aí diz a fábula, eu estou traduzindo essa fábula do meu jeito, que olharam no horizonte e lá vinha uma tempestade com uma voracidade imensa. Trovoada, ventania, e aquilo veio e fez aquela tempestade fortíssima. E o carvalho lá, aguentando, né? E o caniço, aquilo deitava no chão e voltava. E a lição mostra que o carvalho, com todo o seu orgulho, chegou o vento e arrancou ele, que tinha a sua copa quase tocando o céu, né? E as suas raízes que quase tocavam o inferno, de tão forte que ele é, foi arrancado e derrubado pelo vento. E depois da confusão, baixa a poeira, passa tudo, o caniço, que era flexível, apesar de estar todo esfolado, né? Veio o sol, ele foi se levantando e estava lá. E nós, vendo a associação que nós podemos fazer, será que de alguma forma Jesus nos deu um ensinamento parecido? Alguém se lembra de Jesus ter falado de caniço, ventania e árvore? Não, né? Mas Jesus nos trouxe uma lição que nos remete ao mesmo ensinamento. É só começar a ler, vamos ver se alguém consegue ver a associação. Permita-nos ler conforme está lá, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 7 e 8. Se alguém vos bater na face direita, apresente-lhe também a outra. É meio difícil de entender isso, né? Porque diz assim, Jesus: aprendeste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. De onde que vem isso? Lei do talião, lá de Moisés, lá de trás, né? Muitos séculos atrás. Olho por olho, dente por dente. Se alguém te toma 3, você vai lá e arranca 3. Se alguém lhe tira o olho, você vai lá e cega o outro. Era uma lei de vingança. Eu vos digo para não resistir ao mal que quiserem vos fazer.
Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E se alguém quiser demandar contra vós para tomar a vossa túnica, dê-lhe também o manto. E se alguém quiser vos obrigar a andar 1000 passos com ele, ande com ele mais 2000. Dê a quem vos pede. Não rejeite, não recuse aquele que te pedir emprestado. O que será que isso tem a ver com ser flexível? Né? Vamos pensar um pouco. A gente pensa que a lei do talião é uma lei dura e malvada. Né? Era quando Jesus trouxe a lei do amor, do perdão, o conceito de que Deus é um pai de amor. Nesta época, a lei de talião era uma lei cruel. Mas quando ela chegou, olha que interessante, ela trouxe um pouco de justiça. Aliás, ela trouxe justiça ao mundo. Porque antes desta lei do olho por olho, dente por dente, a pessoa tirava um olho, você podia vingar tirando um olho, 2 pernas, 4 orelhas. Ah, bom, não tem 4 orelhas. A vingança não tinha medida. A vingança podia ser do tamanho que quem fosse mais forte quisesse. E era desproporcional. A pessoa se vingava, matava o pai de família, escravizava a mãe, os filhos, vendia como escravos, aprisionava, esfolava vivo, tomava os bens. Quando chegou essa lei do olho por olho, dente por dente, ela colocou, por incrível que pareça, um critério de equilíbrio. Você pode se vingar até o tamanho da ofensa que te fizeram. Não mais do que isso. Porém, quando chegou Jesus, ele vem com um novo conceito, que até hoje, não sei se os nossos amigos vão concordar, até hoje parece muito esquisito. Como assim? Quer dizer que alguém vem nos fazer o mal e nós devemos, além de não retribuir o mal com o mal, mas se a pessoa vem e fala, me dá aqui sua túnica, ele fala, toma, leva também o manto. Como é que é isso então? A gente está aí no trânsito, a pessoa chega na janela, quebra a janela, fala, me dá aqui sua bolsa. Ô meu irmão, peraí, vem cá, vem cá. A carteira está aqui, você leva também a carteira. Eu tenho aqui esse brinco. A gente se comporta assim? Não. Será que Jesus quis dizer que a gente devia não combater o mal? Não, mas se nós não tivermos uma lei, uma ordem, uma disciplina que bloqueie a ação do mal, será que é isso que Jesus quis dizer? A própria lição nos socorre. E além de tudo, ainda pede a gente que ame os nossos inimigos. Né? Na semana seguinte, a gente se encontra com o rapaz que quebrou o vidro, levou a bolsa. Madame, como é que vai a senhora? Meu querido. Vem aqui, eu estou com a bolsa novinha. Louis Vuitton. Tem um carnê enorme para pagar a bolsa ainda. Pode levar. Será que é isso que Jesus quis dizer, né? Aí o Evangelho diz, se o ensinamento fosse seguido literalmente, a consequência seria condenar toda a ação da lei. Seria um mundo em desordem total. Né? Deixar o campo livre para os maus, que não temeriam nada. Se não colocarmos um freio às suas agressões, logo todos os bons serão vítimas dos maus. Até o próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, tanto que nós reagimos por instinto, né? Põe a mão no fogo, o cérebro ordena para retirar, o pulso nem passa pelo cérebro, ele vai direto para a coluna cerebral, para a coluna cervical, e
ordena uma ação muscular para proteger o nosso organismo. Se vem, já contamos aqui essa história do leão, né? Por que a gente tem adrenalina? Né? Um hormônio, um endócrino que nos protege. Quer dizer, quando nós estamos andando na rua, vamos sair aqui da casa do caminho e vamos para casa, vamos andar na rua. Se aparece um leão, o que acontece? O nosso corpo se prepara, uma conquista milenar do nosso corpo, se prepara para se proteger. Descarrega adrenalina. A adrenalina acelera o coração, acelera a respiração, enrijece os músculos, para que a gente saia correndo o mais que der. Porque o leão, tudo é automático, isso acontece numa fração de segundo. Para autopreservação. Se a gente vê uma cobra, a gente se afasta. Um buraco imenso, a gente tem cuidado. Essas reações são para nossa preservação. Então, o próprio instinto de conservação é uma lei da natureza. Diz que não se deve desistir da vida sem luta. Olha que interessante. Por essas palavras, Jesus não quis proibir a defesa. E sim, Jesus se colocou contra a vingança. E condenou a vingança. Então, dar a outra face, amar o inimigo, não significa, agora usando uma expressão do apóstolo Paulo, não significa contemporizar com o mal. O apóstolo Paulo nos pede para que nós não contemporizemos com o mal. Ou seja, não, é diferente você não se vingar, você amar os seus inimigos, você dar a quem te pede, de contemporizar com o mal. Você não vai contribuir com nenhuma ação para interromper o mal? Não vou, porque Jesus me disse o seguinte: se o cara me vier e me der uma bordoada desse lado, é para eu mostrar outra face. Se ele vier e me roubar meu tênis, eu vou dar a camisa, a calça e o que for mais necessário. Será que isto é o entendimento do homem flexível que a lição nos pede hoje? Não é, como diz a lição. Não devemos interpretar isto literalmente. Porém, como espíritas que somos, se nós estudamos a doutrina e a compreendemos, nós conseguimos, assim como a água diz que o objetivo dela é chegar ao mar, o nosso objetivo, neste estágio de evolução espiritual, não é corrigir os outros, não é interromper o nosso fluxo para pegar o evangelho, né, e falar assim: você está errado, eu estou certo. Não é ficar brigando com o mal, enfrentando, consertando o mundo à força. Vem cá que eu vou te... Como no filme, lembra aquele filme do Chico que ele falou pro moço: olha, se o obsessor agarrar e a moça tentar entrar em mim, você aplica o evangelho com rigor. E o espírito pulou na mulher lá e o moço catou o evangelho e desceu na cabeça do Chico, fez galo, né? Não era para aplicar o evangelho, né? Era para ler o evangelho pro obsessor. Então, como é que nós queremos atravessar a vida? Nosso objetivo neste momento é a nossa evolução espiritual. É o desenvolvimento de virtudes que nós ainda não conseguimos externar de forma espontânea. Por mais que o progresso material do mundo seja grande, hoje em dia a gente entra no elevador com 20 pessoas, vamos ver se vocês sabem responder. O que as 19 ou 20 pessoas estão fazendo dentro do elevador?
Antigamente, a gente estava com cara de paisagem, né? Todo mundo ficava no elevador, assim, ninguém olhava. Ai, meu Deus do céu, esse 12º não chega nunca. Hoje em dia, ninguém fala com ninguém. Não olha. A pessoa entra e aquilo é uma fuga terrível, né? Esse smartphone. Na empresa, então, todo mundo tem um smartphone. Ninguém fala com ninguém. Aquilo entra e passa o dedo aqui. 7 horas da manhã, o que será que tanto tem naquele Face, não sei o que, e olha, e responde. Eu falo, gente, esse povo acorda cedo para ficar, né? E se bobear e a gente falar bom dia, capaz de todo mundo ou nenhum levantar o olho mais, ou então olhar com aquela cara de espanto. O que esse tonto tá falando, usando a boca? Porque hoje em dia tá assim, a pessoa senta aqui, a outra tá 2 escrivaninhas para frente, ele fala oi pelo negócio aqui. Ninguém se fala. Nós temos oportunidade de viajar a trabalho para diversos países, e nós notamos em todo lugar está assim. Domingo, a gente não está trabalhando, vai almoçar no restaurante. Estávamos no Panamá, né? Sentou uma família, pai, mãe, 3 filhos e mais 2 pessoas que geralmente é cunhado, né? 7 pessoas. As 7 com o tal do iPhone. Ninguém trocava uma palavra, cada um no seu. Eu falo assim, meu Deus, será que não vai falar pai com filho, mãe com filho? Então o que veio para o bem, o que facilitou a vida, a gente fica em contato com todo mundo, está sendo usado para isolamento, fuga. Fuga. Ninguém fala com ninguém. Um outro amigo meu nos disse que um pai teve uma dificuldade com uma filha, porque eles iam numa festa e perguntou para a filha, minha filha, você não vai na festa? Ah não, eu vou me divertir muito mais se eu ficar em casa no Facebook falando com as pessoas. Em vez de ir na festa ao vivo, ela ficou em casa no quarto dela porque era mais interessante. Então, o progresso está nos trazendo libertação? Ou estamos com os mesmos problemas com uma outra voltagem mais tecnológica? A falta de convívio, a falta de carinho, a falta de afeto, tudo em nome da tecnologia. A pessoa parece que ela é avançadíssima, mas está sozinha, está triste. Em vez de sair para procurar uma namorada, fica lá naqueles... o melhor namoro, fica lá, não sabe quem está do outro lado. Na internet a gente pode pôr a cara que quiser, né? Será que esta é a saída? Então, a lição nos pede que prestemos atenção no fluxo. Qual é o nosso fluxo nesse momento? Não é o que a humanidade está baseada. Nós estamos baseados ainda em que a nossa busca tem que ser os bens materiais. Ninguém pode prescindir dos bens materiais. Todos nós precisamos de comida. E se ela puder ser de boa qualidade, é ótimo. Nós precisamos de casa, de morar, nós precisamos vestir, nós precisamos de escola, nós precisamos educar os nossos filhos, nós precisamos de dinheiro para comprar remédio quando ficamos doentes. Então, o dinheiro, a propriedade, ela em si não é ruim. Pelo contrário, nós precisamos destas coisas para ter uma vida saudável, confortável. Mas o mundo hoje está estruturado assim. Quem que é a pessoa de sucesso? É a pessoa que juntou bastante dinheiro. Não é? Tem carro caro, tem apartamento na praia, apartamento na montanha, né? Campo do Jordão. Você vai lá para o Recife, não muda nada. A pessoa chique é que tem um apartamento na praia de Boa Viagem, mas tem um lugar a 60, 70 quilômetros do Recife, que eu esqueci o nome, que é muito alto e é quase frio que nem Campo do Jordão. E o pessoal vai para lá no inverno, para sentir frio. A gente aqui em São Paulo quer fugir do frio, né? É a mesma coisa.
E às vezes nós fazemos qualquer coisa para parecer melhor que o outro. Tem gente que passa necessidade para poder comprar roupa acima de suas posses, para poder se apresentar como alguém que é mais do que o outro. Quem é que está falando aí? É o fluxo da vida ou é o orgulho? É o orgulho que está falando. Quando a esposa atormenta o marido, tem que trocar de carro porque a nossa vizinha trocou de carro. Às vezes é o marido que atormenta a mulher, né? Não é só a mulher que atormenta o marido. Será que isso é importante? Ou o importante, se nós precisamos de um carro, é ter um carro que não quebre? Olha o fluxo, olha a pessoa flexível. Quem é que não nos deixa ser flexíveis? O orgulho, o ego. Às vezes não é o vizinho, pior do que o vizinho é quando um parente compra uma coisa melhor que a nossa. Ou tormento. A nossa televisão é 32 polegadas, mas o parente comprou uma de 54. Full não sei o quê. LED, Smart, 3D. Pronto, estamos inferiores. Por que estamos inferiores? O que é que nos fez inferior? São estes os problemas que aparecem no nosso fluxo e que nós, sabiamente, temos que entender e priorizar. Lá vem Jesus. Se alguém te dá um tapa, oferece a outra. Qual é o conceito? É da não vingança, porque o nosso objetivo não é vir para a terra para vingar os desaforados que se colocam no nosso caminho. É o contrário. Perdoe os desaforados. Quantas vezes ele está nos lembrando aqui das 7 vezes? Perguntaram para Jesus: Jesus, quantas vezes meu irmão há de me ofender que eu deverei perdoá-lo? Jesus, para perdoar. Até 7 vezes? Que negócio é esse de 7, né? É que os judeus davam significados mágicos para os números, né? Até hoje, né? E o 7 significava incontáveis. Quantas vezes devo perdoar aquele que me ofendeu? Incontáveis vezes? 7 vezes? Jesus disse: na verdade, te digo que não perdoe até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, o mundo faz parecer que nós devemos ser, principalmente nós homens, né? Os machões. Cara que leva desaforo para casa é frouxo. Nessa história de não ser flexível, é só ligar a televisão naqueles programas líquidos, né, que você põe a bacia embaixo, aquele derrama sangue, né? É líquido. Para ver que a pessoa, seja homem ou mulher, o negócio de ser machão é a atitude inflexível, né? Quantas tragédias que eles levam. A pessoa não se conforma que a outra passou na frente dela, aí começa a briga, é facada, é tiro. A pessoa é expulsa do lugar, não se conforma, vai para casa, busca um instrumento, volta e causa uma tragédia. Não é esse o nosso objetivo. Tudo poderia ter sido resolvido, né, se o cara chegou lá, nos falou um desaforo, e nós como o caniço, né? Deixa o desaforo passar. Ah, tu é frouxo, sim senhor. Vai na paz de Deus. Como é difícil falar isso, não? Como é difícil falar isso. A briga de marido e mulher, como é difícil ceder, meu Deus do céu. Quando a gente não é capaz de ceder, acaba no divórcio, né? Se não for, coisa pior. O Espírito diz: evite o divórcio, porque você está adiando uma dívida. Não está pagando ela. Mas se for para evitar um mal maior, hoje em dia está assim, né? A mulher fala: não quero mais você. O cara não se conforma. Ela não se conforma. Até, Deus nos livre, né? Até cortar o marido em pedaços. O mundo está difícil. Hoje em dia, aliás, parece que é mais as mulheres que estão matando. Cuidado dos maridos aí, viu? Se comportem. Porque nós não estamos conseguindo ser flexíveis na minha vida.
nós não estamos conseguindo. Então, aqueles de nós que captar, entender que Jesus nos trouxe o seu Evangelho para nossa correção, para que nós entendamos o significado, né? Ele não tinha linguagem escrita na época. Jesus não escreveu nada. As histórias passavam mais por tradição oral. Pouquíssima gente sabia escrever, tanto que quem sabia escrever, isso era uma profissão, chamavam-se os escribas. Então tudo que nós temos dos evangelhos, a igreja deixou passar 4, mas havia muitos outros. Foram outras pessoas que escreveram. E para que ficasse mais fácil de entender, imagina se Jesus falasse assim: olha, nós temos espírito, perispírito, nos vinculamos por laços fluídicos da mesma natureza das emoções que cultivamos. Então os laços de amor são luminosos, suaves, brilhantes, e os laços de raiva são espetantes, tenebrosos, né? E nós então, nos processos naturais de reencarnação, o fluxo de energia naturalmente vai nos levar para os nossos compromissos mais sérios, e vamos reunir no lar os espíritos antagônicos. Vocês acham que o povo naquele tempo ia entender alguma coisa? Hoje a gente não entende, né? Então Jesus contava historinhas, parábolas. Eis que o semeador saiu a semear. E umas sementes caíram em cima da pedra. E veio o sol e fritou a semente e não nasceu nada. Outra caiu em solo pobre. E mal germinou, mas porque não tinha força, definhou. A outras caíram no meio do espinheiro. E cresceu esse espinheiro e abafou a planta. Porém outras caíram em terreno fértil. E cresceram e frutificaram a 10 por 1, a 100 por 1, a 1000 por 1. Um grãozinho de milho lá, um grãozinho vira um monte. E o povo, durante séculos, a gente pensou em espiga de milho, em semente, quando Jesus, a ideia era outra por trás do ensinamento. Então, a lição de hoje, que nos pede que atentemos para o nosso verdadeiro objetivo. Nosso objetivo é o nosso aprimoramento pessoal, espiritual, porque a consequência de cada indivíduo se tornar um indivíduo melhor é que a coletividade se torna melhor e mais justa. Então, a maneira pela qual o planeta todo vai superar esse momento que nós vivemos, com muito progresso científico, porém um mundo em que ainda existe fome, ainda existe guerra, ainda existe mentira, traição, violência, assassinatos, injustiças de toda a natureza, infelicidade, solidão, depressão. Nosso mundo ainda tem isso. E a solução não vem somente com a ajuda da ciência. A ciência ajuda. A ciência nos trouxe o antibiótico. A ciência nos tira a dor de dente. A ciência permite às mulheres terem parto sem dor. A Eva, quando estava no paraíso, também tinha parto sem dor. Lá atrás, quando ela foi expulsa, disse: agora, lá fora, parirás com dor. Mas então, antes ela não paria com dor. Hoje a gente vai lá no médico, aplica anestesia, raquidiana, sei lá o quê. Ninguém mais pare com dor de novo. Mas estamos felizes? Podemos deixar a porta de nossa casa aberta? Podemos dar entrada a qualquer um que bate na nossa porta? Não podemos, porque nós não sabemos quem vem lá. Não há um sinal externo no corpo físico de quem está encarnado que diga: esta é uma pessoa boa, esta é uma pessoa malvada que quer me fazer o mal. E por que a gente quer se proteger das pessoas malvadas que querem nos fazer o mal? Nós às vezes fazemos pré-julgamentos. Quem eu não conheço, para mim não vale nada, é mal. E às vezes o nosso egoísmo nos leva a nós sermos as pessoas malvadas, mas o orgulho não deixa ver.
Para o malvado e orgulhoso, ele é apenas um vencedor. E os outros são perdedores. Olha o carvalho, eu sou o vencedor. Você, seu caniço, é o perdedor. Então a lição de hoje nos vem dizer, como Jesus disse para Paulo de Tarso, né? Saulo, o Paulo estava indo para Damasco para perseguir os seguidores de Jesus Cristo. O Paulo era o bacana, era tipo um papa do judaísmo. Era o jovem mais promissor. Forte, bonitão, rico, sabia tudo da lei de Moisés. E era admirado porque ele perseguia aqueles malucos que seguiam o profeta. Um profeta que, se fosse... O profeta dizia que era o Filho de Deus, o libertador de Israel, mas morreu lá na cruz como se fosse um ladrão. Estava indo para Damasco, de repente o cavalo caiu no chão. E viu uma luz forte que até o cegou. E veio por essa luz Jesus e falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Não recalcitreis contra os aguilhões. Não vá de encontro com os espinhos, com as facas pontudas. E quando Jesus viu, ele entendeu na hora, oh meu Deus, eu estou perseguindo o homem errado, ele é mesmo o homem. Senhor, o que queres que eu faça? Então, para encerrarmos, nós usamos esta palavra, Senhor, o que queres que eu faça? Vamos fazer nós essa pergunta. O Senhor quer que eu atravesse a vida brigando com quem eu acho que está errado, brigando pelos meus pontos de vista, fazendo questão, com meu orgulho, de impor a minha vontade, não me deixar humilhar jamais, ou o mais importante é entender que o Senhor quer que eu aprenda a amar, perdoar, a ser uma boa pessoa, honesta, pacífica, solidária, fraterna. Se nós estamos aqui para nos tornarmos pessoas luminosas, amáveis, fraternas, inteligentes, cheias de amor e misericórdia, então nós não devemos perder tempo, assim como a água não perde tempo. Desce a montanha e diante dos obstáculos ela desvia, porque o objetivo dela não é mostrar que ela é mais poderosa que o obstáculo. O objetivo dela é umidificar a terra, servir para matar a sede das pessoas e fluir para o oceano, porque é assim que ela serve. Então vamos nos entregar ao fluxo da vida, que o fluxo da vida tem origem em Deus, nosso Pai, que flui e faz uma corrente de amor passar por nós. E todos os nossos sofrimentos são decorrentes dos momentos em que nós paramos para brigar com aquilo que não tem nada a ver com o fluxo de amor que Deus, nosso Pai, pede para que nós sigamos. Que Jesus nos abençoe. Boa palestra. E agora é a hora das perguntas. Então nós temos duas perguntas aqui dos amigos da internet. A primeira é o Antônio, daqui de São Paulo mesmo. É sobre o ciúme que você citou. Ele coloca assim: no relacionamento amoroso, devemos ser flexíveis ou certas proibições ajudam a manter o relacionamento? Ele se declara muito ciumento com a mulher dele e não deixa ela sair sozinha. Ele quer saber. O Antônio, vamos fazer o seguinte raciocínio, né? De forma alguma é uma crítica isso, né? O sentimento de ciúme é assim como a nossa sociedade vende que a pessoa tem que ser durona e não levar desaforo para casa, porque senão é um frouxo. Também nos é vendida a falsa ideia, talvez uma ideia romântica, não sei, mas é uma falsa ideia de que o ciúme é um sinal do amor. Vamos pensar bem, né? O ciúme, na verdade, é um sinal de que nós vemos o nosso companheiro, a nossa companheira, como se fosse uma coisa de nossa propriedade. E a outra pessoa não é uma coisa, é outra pessoa. Não ter ciúme, conforme a pergunta, eu acho que talvez nós tenhamos entendido o que você quer perguntar, não significa que devemos abrir mão do respeito. Então não é para ter ciúme, então vamos
estourar pipoca e festejar. Né? E onde fica o respeito? Este é o balanço sábio. Este é o fluxo do homem flexível. Né? Qual é o limite? Quem ama, liberta. Né? E às vezes o nosso entendimento, porque nós temos uma sensação muito forte de posse, confundimos, aí é papo para psicólogo, eu não sou psicólogo, né? Confundimos o objeto do nosso amor e a gente tira a parte do nosso amor e fica só o objeto. Então a mulher ou o marido passa a ser um objeto em que nós não admitimos compartilhá-lo com mais ninguém. Mas quem será que é? Será que a outra pessoa está querendo ser compartilhada com o outro? Na nossa cabeça, quando a gente sente ciúmes, a gente assume que sim. Então isso se torna um tormento no nosso coração. Libertemo-nos. O ciúme é uma pedrona. A gente tem que desviar dele, sem abrir mão do respeito. Tá. Agora outra pergunta do nosso amigo Lourenço aqui da casa mesmo. Ele diz: Mário, boa noite. Boa noite, Lourenço. Hoje é comum as pessoas fazerem algo diverso do que estudaram. Qualificações, currículos, status precisos fazem parte do passado. Existe uma oscilação constante entre um emprego remunerado e desemprego. Esta alternância se pode chamar de flexibilização e pode levar à emancipação. Isto é desprezar os padrões esclerosados do passado. E está mandando um grande abraço para você. Obrigado. Um grande abraço a todos os amigos que nos estão na internet também. A lição de hoje nos coloca de uma forma um pouquinho diferente. É claro que se nós temos uma profissão e nos encontramos numa situação de desemprego, é mais sábio ou mais prático ou mais rápido de sairmos dessa situação difícil buscando uma recolocação naquilo que nós nos preparamos para trabalhar. A flexibilidade consiste em não nos fecharmos numa única possibilidade. Significa o seguinte: eu vou procurar emprego naquilo que eu estou trabalhando, mas se surgir qualquer outra coisa, eu vou pensar a respeito. Não estarei fechado a essas possibilidades. Porque às vezes Deus nos fala esse fluxo. Né? Às vezes é hora de mudar mesmo. A gente não reencarna em posições sociais diferentes, raças diferentes, sexos diferentes, profissões diferentes. Então por que na mesma encarnação a gente vai se prender a uma coisa? E isso é muito comum em muitos países do velho mundo, né? Os europeus são muito assim. Eu sou ascensorista. No meu sindicato eu exijo um emprego como ascensorista. Mas não tem mais emprego de ascensorista. E a pessoa fica lá e não vou porque eu exijo. Claro que nós temos os nossos direitos. Mas por que se fechar? Isto não é a pessoa flexível. Ok, está bem respondido. Aceitemos novos desafios. Alguém aqui da presente quer fazer uma colocação? Quer? O Zé Povão antigamente ficava cochichando, falando mal dos outros, tudo, né? Que não tinha outra diversão. Hoje tem a televisão, aí ele fica tudo de boca aberta lá. E não fala mal de ninguém. A gente transferiu a fofoca, né? Para gastar o nosso os tempo. fofoqueiros profissionais. Em vez de fazer fofoca e ficar desbilhotando a vida alheia, a gente gasta o nosso precioso tempo, horas e horas, meses a fio, assistindo os dramas da vida de outros. Seja lá na Avenida Brasil, seja nos programas que trancam as pessoas dentro das casas, fica 3 meses. Tem gente que paga para ficar 24 horas Assistindo. olhando o que o outro está fazendo na vida dele. Então, não é proibido, né? Mas nós devíamos refletir, né? Será que é sábio usar o precioso tempo de vida que nós temos, em vez de estarmos vivendo a nossa vida, cultivando a nossa relação com os nossos esposos, os nossos
pais, dos nossos filhos, dos nossos amigos. É tão precioso isso, né? Mas o mundo nos chama em direções diferentes. O mundo nos chama para dizer, ganhe bastante dinheiro, porque só assim você é vencedor. Né? Não vá atrás da namorada que tem o melhor coração. Vá atrás da mais bonitona para poder andar, para exibir ela para os amigos. São falsas ideias. Mas nós vamos atrás. Está na hora de nós termos coragem de falar assim, não, eu vou atrás de coisas mais verdadeiras, que tem a ver com a minha felicidade, o meu aperfeiçoamento. Não importa o que os outros vão dizer. O que os outros vão dizer é o vento. Tá bom, obrigado. Agora, devido ao horário, nós agradecemos a tua palestra e estou encerrado as perguntas hoje. Uma palestra longa, mas tenho certeza que foi bem proveitosa. Só essa lição aí da envergadura do canto, a gente vai lembrar sempre disso aí. Então vamos, nesse momento, depois de toda essa informação que nos foi passada, vamos nos aquietando e vamos fazer nossas vibrações. Vamos vibrar primeiramente por esse planeta que nos acolhe com muito amor, muito carinho, planeta onde estamos vivendo essa encarnação. Vamos vibrar para que principalmente os dirigentes de todos os países envolvidos nesse planeta tenham o seu coração tocado por esse amor, pelo verdadeiro amor de Jesus, e possamos viver em paz, deixando os conflitos, as guerras de lado. Então vamos vibrar intensamente, principalmente naquela região que é cheia de conflitos, que o amor de Jesus chegue até aqueles homens, os mandatários das nações, e tragam a paz. Vamos vibrar também pelo nosso país e por todos os seus dirigentes, para que aqui também possamos viver dias melhores, dias com mais paz, mais amor. Agora, meus irmãos, vamos deixar essa vibração chegar naquele irmão necessitado, aquele irmão doente, tanto do corpo como da alma. Vamos fazer com que essa vibração traga um conforto, seja uma gota reparadora no organismo daqueles irmãos que estão sofrendo alguma dor, passando por um problema físico. Vamos fazer com que esse amor traga de conforto. E naquele irmão que se degradou na sua jornada, que essa vibração toque o seu coração e ele consiga recompor seu caminho, sua vida, e retorne ao convívio da sociedade. Que ele seja feliz no seu arrependimento, seja ele o que for. E que ele seja novamente um irmão entre nós, para que possamos continuar essa jornada. Vamos vibrar pelas casas de oração, para que se proliferem, para que se multipliquem, para que expandam o ensinamento do Evangelho do Cristo, o Evangelho do verdadeiro amor. Vamos vibrar por esta casa que nos acolhe, por todos os seus trabalhadores, frequentadores, dirigentes. Vamos vibrar intensamente para que continuemos firmes no propósito de trabalhar pelo amor de Cristo. Vamos vibrar para os nossos familiares, nossos locais de trabalho e principalmente pelo nosso lar, pois ali é a célula pequena, a célula onde começa todo o nosso viver. É ali que temos, como foi exposto na palestra, que nos tornarmos flexíveis. Saber lidar com o filho com problemas, com o marido ciumento, com uma esposa também cheia de ciúmes, nervosa. Às vezes um pai ou uma mãe também que não conseguem
ter a paz. Vamos pedir que essa vibração chegue nesses lares, para que possa existir a paz em todos os lares, pois com certeza esse amor penetrando nas famílias e nos lares, com certeza a nossa sociedade irá melhorar muito. Enfim, vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E vamos agradecendo a todos presentes pela reunião de hoje, agradecendo também os irmãos da internet que nos acompanharam, e vamos dando por encerrada essa parte do trabalho, e agora nós vamos para a Câmara de Paz, onde vai ser feito o preparo, e vocês continuem aqui em silêncio, aguardando paz. Muito obrigado, boa noite, até a próxima semana.